40 mil novos casos de câncer coloretal ou câncer do intestino são identificados todo ano no Brasil. É o terceiro câncer com maior incidência no país. O debate sobre a doença ganhou mais espaço nas últimas semanas depois do diagnóstico da cantora Preta Gil, que está em tratamento. E para tirar dúvidas sobre o assunto, falar sobre prevenção, a importância do diagnóstico precoce, a gente conversa ao vivo pela internet com o gastroenterologista de Volta Redonda, Rodolfo Vasconcelos. Se você tem perguntas, aproveite, mande pelo nosso WhatsApp 99313-9599. Doutor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sol. Boa tarde, todo mundo aí. Doutor, pelo seu traje, dá para ver que o senhor está em expediente, deve ter tirado uma brechinha para falar com a gente. Muito obrigado mais uma vez desde já. Então, para começar o papo, como que esse tipo de câncer atinge o organismo, então, doutor? Então, Diego, o câncer coloretal, o câncer de intestino, ele acontece na maior parte das vezes no intestino grosso. Ele tem alguns fatores de risco associados, como cigarro, obesidade, alimentação ruim, né? É muito baseado em embutidos, churrasco que a gente tanto gosta, é um fator de risco também para câncer coloretal, e história familiar, né? Então, o câncer ele se desenvolve no intestino, e o câncer no intestino ele tem uma característica muito interessante, que ele permite a detecção de lesões antes delas se tornarem câncer, que é o que nós chamamos de pólipos. Os pólipos eles podem ser diagnosticados e retirados durante um exame que a gente chama de colonoscopia, que é um aparelho, né, é um exame que o aparelho passa pelo intestino grosso e a gente visualiza as paredes do intestino, localizando algum desses pólipos, a gente retira durante o exame, durante a realização do procedimento. E doutor, quais são os principais sintomas? No caso da cantora Preta Gil, ela começou a sentir muitas dores e demorou um pouco para o diagnóstico de câncer mesmo. É um câncer mais silencioso? Demora para aparecer os sintomas? Como é? Conta pra gente. Então, o pólipo, que é a lesão que a gente chama de pré-maligna, ele é 99% das vezes assintomático. O paciente pode apresentar algum sangramento. Mas na vigência do câncer, caso o câncer já esteja instalado, o paciente pode ter uma perda de peso, ele não está fazendo dieta e está emagrecendo, é o sinal. Ele está tendo dor, desconforto abdominal que ele não tinha, alternou, né, a questão dos hábitos de ir ao banheiro, tem que ficar mais atento. Então, e uma coisa que às vezes a gente esquece que é a anemia, né? É muito comum o paciente ouvir isso do médico, essa anemia é porque você não está comendo bem, essa anemia aqui é porque você está alimentando mal. Não, toda anemia em pacientes principalmente acima de 40, 45 anos, é importante pensar na ocorrência de câncer coloretal. Então, sintoma, quando a gente chega a sintoma é porque a gente perdeu o tempo de rastreio, mas não quer dizer que a gente perdeu o tempo de tratamento. A gente sabe hoje que quanto antes, como a maior parte dos tipos de câncer, quanto antes o diagnóstico, melhor é o tratamento e mais alta é a chance de cura. Doutor, está chegando pergunta de casa. O Anderson Patrick, ao vivo da nossa redação, vai trazer uma para a gente. Oi, Patrick, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sol no estúdio. Boa tarde, doutor. Olha, chegou uma pergunta aqui agora do Marcos Aurélio, de Porto Real. Ele conta que ele tirou 4 pólipos do intestino no ano passado e ele quer saber do senhor se pode voltar. Obrigado, Patrick. Então, Marco, poder pode, né? Dependendo do tipo de pólipo, é indicado o rastreio com 6 meses, 1 ano ou até 3 anos, dependendo do tipo do pólipo. Se é um pólipo do tipo adenoma, a chance de aparecerem outros pólipos durante a realização de outros exames é maior. A atenção principal é a seguinte: quando o pólipo é retirado, primeiro, a gente precisa avaliar bem se esse pólipo foi totalmente retirado. Ele sendo totalmente retirado, naquele local da ressecção, a gente acaba com o risco de ocorrência naquele pólipo.
O exame de rastreio é para avaliar se não formaram outros pólipos nesse intervalo de 6 meses, 1 ano ou até 3 anos. Nós indicamos, né, a SOBED, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a gente indica a partir de 45 anos o exame de rastreio exatamente para isso que o Marco Aurélio vivenciou, para diagnosticar e retirar os pólipos para evitar que naquele local desenvolva o câncer. Então, dependendo do tipo do pólipo, da história familiar, dos fatores de risco, entre 1 a 3 anos acho que é um tempo ideal, não pode deixar de rastrear. Doutor, o senhor pincelou algumas causas lá no início da nossa conversa, mas eu queria explorar um pouquinho mais a questão da alimentação. Qual é a relação dela, então, e qual a importância de uma alimentação balanceada para não causar, claro, entre tantos problemas, o câncer de intestino? A gente sabe, né, Diego, que excesso de carne vermelha, alimentos embutidos é linguiça, salsicha, presunto, alimentos que são queimados, né, no fogo, nosso gostoso churrasco, aí, as frituras, são alimentos que aumentam o risco, além do cigarro. E obesidade é um fator de risco importante também que às vezes a gente esquece. Enquanto você tiver uma alimentação né, de outro modo, se sua alimentação for baseada em alimentos naturais, em fibra, que mantenha hábito intestinal bom, regular, ingerir bastante água e evitar esses alimentos, não quer dizer que está proibido, mas dar preferência a alimentos mais saudáveis, alimentos ricos em fibras e com controle maior. Mas se tiver que afastar alguma coisa, se você pensa em afastar alguma coisa da alimentação, pensa em afastar alimentos defumados e alimentos conservados no sal, que são fatores de risco, pela OMS, são fatores causais de câncer de intestino. A gente alimenta o que faz parte da nossa alimentação, mas uma atenção muito grande, alimentos defumados e alimentos conservados no sal. Doutor, vamos chamar então o Anderson Patrick, direto da nossa redação, novamente, porque tem mais pergunta de morador do sul do estado. Patrick. Vamos lá, mais uma pergunta que chegou aqui da Yasmin de Resende. Ela quer saber do doutor o seguinte: a retocolite pode vir a tornar um câncer? Pode. Existem 2 doenças inflamatórias intestinais, são doenças autoimunes em que o organismo ele produz anticorpos contra o próprio intestino. A retocolite, que a Yasmin citou, e a doença de Crohn. São 2 doenças que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de intestino. Portanto, esses pacientes a gente orienta. Normalmente são doenças que aparecem em jovens, né, em torno de 12, 15, 20, máximo 30 anos. A orientação que a gente dá é rastrear a partir de 8 anos do diagnóstico da doença, porque são doenças que aumentam sim o risco de ocorrência de câncer coloretal. Muito bem, antes de encerrar o papo com o doutor, eu quero lembrar para vocês que no nosso site tvriosul.com.br/responsabilidade social, vai aparecer na sua tela, tvriosul.com.br/responsabilidade social, tem uma reportagem bem completa, com muitas informações sobre esse assunto, está passando aí agora na sua tela, né? Tem alguns textos e tem vídeos também, justamente com o Dr. Rodolfo. Alguma coisa do que a gente já conversou aqui agora e várias outras informações pertinentes e relevantes sobre o câncer de intestino. Doutor, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde, bom trabalho, até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado, estamos à disposição, um abraço. Valeu.